Bem, bom dia a todos. Hoje nós iremos para a nossa aula de ciências. E hoje também, no final da nossa aula de ciências, estaremos comentando a respeito da nossa feira de ciências que vai acontecer nesse mês, né? Vamos ver os detalhes lá da feira de ciências. Então vamos partir para a nossa aula agora. Então logo a aula termine, aí eu faço alguns comentários a respeito da feira de ciências, já para a gente começar a nos organizar para a apresentação da feira. Então, vamos à aula. 29/9, aula sobre métodos contraceptivos. Então, a nossa agenda de hoje. Nós vamos corrigir da página 154 a 163, né? Iremos fazer um resumo sobre os métodos contraceptivos, já tivemos um PowerPoint a esse respeito, e agora nós vamos fazer um resumo de tudo que foi visto. E a atividade de casa é a página 167 a 169, 167, 168 e 169, e a página 172 a 175. E no final o comentário a respeito da feira de ciências. Então, iniciando a correção da página 154. É verdade que a mulher não engravida na primeira relação sexual? Não, isso não é uma verdade. Pode até ser que ela não engravide, mas isso só vai acontecer se ela tiver essa relação antes da sua primeira ovulação. Se ela ovular, então não importa se é a primeira, ou se é a segunda, ou se é a terceira relação, ela pode engravidar. Se ela ovulou, há a possibilidade de gravidez. Então, não é verdade. A mulher só não terá condições de engravidar na sua primeira relação, caso essa ocorra antes da sua primeira ovulação. Veja que a ovulação ocorre antes da menstruação. A ovulação ocorre no meio do ciclo, em média 10 a 14 dias antes da menstruação. Assim, uma menina que tem relações mesmo antes da sua menarca, ou seja, mesmo antes da sua primeira menstruação, já poderá engravidar se tiver ocorrido a sua ovulação, porque a ovulação ocorre antes da menstruação. Quando vai ocorrer a primeira menstruação, anteriormente, pelo menos 10 dias antes, houve uma ovulação. Então essa menina já passou por um período fértil. Então ela já tem a condição, já corre o risco de engravidar. Logo, conclui-se que é possível a mulher não engravidar na sua primeira relação. Mas não é verdade que isso ocorre sempre. Vai depender de vários fatores. Então, os riscos que a mulher corre de engravidar são os mesmos em toda relação, a menos que ela nunca tenha ovulado antes dessa relação. Então, não existe, é a primeira relação, eu não vou engravidar. Isso não é verdade, novamente. Isso só será verdade se por uma coincidência, ou se por um acaso, por uma sorte, ela não tiver ovulado. Mas se ela já tiver ovulado, o risco de gravidez existe e pode engravidar sim logo na primeira relação. Página 155. Quando a mulher se esquece de tomar uma pílula da cartela, o que acontece? Então, esquecer uma pílula não vai causar grandes transtornos. A única coisa que vai acontecer é que ela vai deixar de tomar a dose de hormônio daquele dia. Aí no dia seguinte ela volta a tomar normalmente a sua pílula e não vai ter grandes problemas não. Nesse caso ela deixa de tomar a sua dose diária de hormônio. Se o esquecimento for uma única vez, não causará nenhum problema a ação do anticoncepcional. Porém, se ocorrer mais vezes no mês, dependendo da dose hormonal que fica faltando, poderá fazer com que o método tenha sua eficácia reduzida. Então, ela esquecer uma vez não tem problema. Se ela começar a esquecer mais de uma vez, aí dependendo do período em que houve esse esquecimento, da dose de hormônio que ela deixou de absorver, pode ser que o método não tenha mais validade naquele mês. Aí ela vai ter que recorrer a outros métodos para ajudar ele, porque pode ser que a validade do método tenha sido afetada pelo esquecimento. Então, mas o que acontece? Cada vez que ela esquece de tomar a pílula, que cada esquecimento vai ocorrer uma redução na dose de hormônio que ela deveria tomar.
Os anticoncepcionais hormonais podem causar varizes, tromboses e outros problemas vasculares? Essa afirmação é verdadeira? Sim. Em pessoas com predisposição, os anticoncepcionais hormonais podem aumentar os riscos de problemas vasculares. Então, se a pessoa tem predisposição, se ela já tem casos na família de AVC, de infarto, de varizes, aí ela pode sim sofrer isso devido à ação dos anticoncepcionais. Por isso, antes de começar a tomar um anticoncepcional, a mulher deve obrigatoriamente procurar um ginecologista, fazer uma consulta, fazer exames cardiológicos, para que a partir daí, então, possa ser ministrado o melhor anticoncepcional para essa mulher. Os anéis vaginais, contraceptivos internos, podem sair durante a relação sexual e por isso não são muito indicados. Essa afirmação é verdadeira? Não, também é falsa. O anel vaginal, ele se coloca no fundo do útero, ele adere perfeitamente ao canal vaginal, né? E ele fica bem preso ali. Então, não há essa possibilidade, porque o ajuste é muito preciso. Não são feitos de silicone. Os anéis vaginais são introduzidos como se fosse um absorvente interno. E uma vez colocados, se adaptam dentro da vagina e sua presença fica quase imperceptível, não sofrendo qualquer alteração durante a relação sexual. Ora, veja bem aqui. Vamos supor que aqui seja o canal vaginal e aqui o colo do útero. A mulher vem com o anel e coloca ele aqui, na entrada do colo do útero. Olhando aqui de frente, está aqui o anel, ele fica grudadinho às paredes do canal vaginal. E como ele é de silicone, ele exerce pressão nessas paredes do canal vaginal, o que deixa ele bem fixo lá. E além do mais, ele está calçado aqui pelo colo do útero. Então não tem possibilidade dele se mover, né? Após um tempo de uso, é recomendável trocar de anticoncepcional? Não, o anticoncepcional ele só é necessário trocar quando há uma incompatibilidade, quando há um desconforto na utilização daquele anticoncepcional, quando a mulher não se adapta a ele. Mas uma mulher se adaptando, ela pode passar a vida todinha usando o mesmo método anticoncepcional. Não há necessidade de troca, não. A vasectomia é um processo cirúrgico simples que envolve a interrupção dos vasos deferentes, do canal deferente, impedindo que os espermatozoides produzidos nos testículos cheguem à uretra. Se a testosterona também é produzida pelos testículos, por que a vasectomia não bloqueia os seus efeitos? Simples, porque são dois canais diferentes. Os espermatozoides vão pelo canal deferente, né? E o canal deferente é um caminho. Já a testosterona é um hormônio e ela é lançada diretamente na corrente sanguínea. A testosterona vai para o restante do corpo através dos vasos sanguíneos e esses não foram interrompidos, eles continuam intactos. O que foi interrompido foi só o canal deferente, o vaso deferente. Então só vai interferir nos espermatozoides. Então vamos aqui para os métodos contraceptivos. Então, ter filhos exige muita maturidade e responsabilidade. Então, a decisão de ter um filho exige maturidade e responsabilidade. Então deve ser uma ação pensada, planejada. O ideal é que os filhos sejam planejados, que eles não venham por acaso
para não causar transtornos e para serem bem recebidos. Atualmente, a mulher, cada vez mais consciente, repensa não apenas o momento de se tornar mãe. Então, a mulher consciente, ela deve pensar não somente o momento, mas se realmente deseja ser mãe. Enquanto as mulheres enxergam esse evento como uma realização de um sonho, outras decidem por aguardar o melhor momento ou simplesmente abrem mão dessas opções. Antigamente, as mulheres elas passavam por uma ditadura do filho. A mulher, para se sentir mulher, para ser mulher, a sociedade esperava que ela fosse mãe, que ela gerasse filhos. Hoje não é assim. Há mulheres que simplesmente não querem ter filhos e há outras mulheres que querem ter a sua realização profissional antes, para depois pensar na questão de filhos. E ainda tem a questão financeira, a questão do criar. Hoje é muito caro criar um filho e é muito difícil criar esse filho. Então é preciso que exista uma estrutura e para isso existe o planejamento familiar. Hoje há inúmeras formas de se evitar gravidez. Inúmeras formas de evitar gravidez. Se esta for a opção, certo, quase nenhuma delas é totalmente confiável, mas algumas podem apresentar até 90% de segurança. Não existe nenhuma que é 100%, mas existem algumas técnicas que chegam a 99% de segurança, de garantia de que não vai haver uma gravidez. O método adotado deve ser escolhido e acompanhado por um ginecologista. O método ele deve ser escolhido e supervisionado por um ginecologista que escolha o contraceptivo mais adequado em função do... Então, o contraceptivo, quais são os critérios? Estado geral de saúde da mulher, da paciente, a idade dessa mulher, a frequência com que ela tenha relações sexuais e o número de parceiros com quem ela se relaciona. Então, o ginecologista, a primeira coisa que ele vai fazer é uma anamnese. O que é isso? É uma entrevista com a mulher. E aí ele vai tentar entender como é a vida sexual dessa mulher, quantas vezes ela tem relações sexuais por mês, qual é o número de parceiros que ela tem, se esses parceiros são fixos, se são parceiros esporádicos, qual é a idade dessa mulher. Aí ele vai pedir uma série de exames físicos, exame de sangue, exame de pressão, para ir determinar qual é o melhor método contraceptivo a ser aplicado nessa mulher. Então, muitas mulheres elas começam a usar, escolhem um método e usam por si mesmas, principalmente a pílula. Muitas mulheres começam a tomar a pílula e não vão ao ginecologista. Isso é um erro. Porque, como nós já vimos, essas pílulas elas podem causar, esses métodos contraceptivos podem causar problemas, principalmente problemas circulatórios, problemas vasculares. Então é bom que essa mulher vá ao médico, faça exames para saber se aquele método é adequado a ela. Os métodos anticoncepcionais podem ser classificados em 5 categorias. Então, os métodos anticoncepcionais têm 5 categorias. São os métodos hormonais, os métodos de barreira, intrauterinos, métodos permanentes ou métodos naturais. Métodos hormonais são métodos que usam medicamentos à base de hormônios, geralmente estrógeno e progesterona. Os métodos de barreira são métodos que impedem a entrada do espermatozoide nas tubas uterinas e, consequentemente, o encontro deste com o óvulo. Os dispositivos intrauterinos são dispositivos que são colocados dentro do útero da mulher, que tem 2 funções, uma função mecânica de matar os espermatozoides e uma função química. Eles têm espermicidas ou substâncias que matam o espermatozoide, ao mesmo tempo a localização deles faz com que eles impeçam, de certa forma, os espermatozoides de ter livre acesso às tubas uterinas. Os métodos permanentes são os métodos cirúrgicos, né? São basicamente 2, que é a laqueadura de trompa e a vasectomia. E os métodos naturais são métodos que não usam medicamentos, nem usam nada, mas usam o conhecimento do ciclo menstrual da mulher em favor
da não gravidez. Métodos hormonais. Utilizam hormônios, a gente já tinha dito. Eles impedem a ovulação e, consequentemente, a gravidez. Então, as pílulas, os medicamentos hormonais, eles têm por finalidade impedir a ovulação, impedir que o óvulo amadureça. Se não existe óvulo, não existe, obviamente, gravidez. Então, os métodos hormonais são as pílulas anticoncepcionais, é um dos mais conhecidos. Aí tem as mini pílulas, o anel vaginal, os adesivos cutâneos, adesivos na pele, os implantes subcutâneos, abaixo cutâneo e pele, então implantes abaixo da pele, os anticoncepcionais injetáveis e a pílula do dia seguinte. São esses os métodos hormonais. A pílula. Comprimidos compostos por hormônios. São comprimidos que têm os hormônios estrógeno e progesterona em diferentes concentrações. Para que a ovulação seja suspensa, é necessário ingerir a pílula. Então ela é feita, as cartelas vêm com 21 pílulas, são 21 dias seguidos. E ela deve ser tomada de preferência no mesmo horário. Ela começa a ser tomada no primeiro dia do ciclo menstrual. Aí vai até o 21º dia. O ciclo menstrual geralmente são de 28 dias. E aí ficam 7 dias, que é exatamente a semana da menstruação que a mulher vai ficar sem tomar. Aí quando começa a menstruação, ela começa a tomar de novo. Quando a menstruação vem, ela começa a tomar de novo. Então ela para uma semana antes da próxima menstruação, passou uma semana sem tomar, iniciou a menstruação, ela começa a tomar de novo, vai tomar 21 dias, para 7 dias e volta a tomar. Esse método, além da contracepção, é bastante utilizado no tratamento de dismenorreia. Ele também é usado nisso aqui, dismenorreia, ou seja, para tratar cólicas uterinas, para tratar a TPM, a tensão pré-menstrual, e a endometriose. Então, as pílulas anticoncepcionais, por causa da sua concentração de hormônios, elas também servem para corrigir problemas do ciclo de menstruação, do ciclo menstrual da mulher. Embora garantindo 99% de eficácia, então as pílulas têm 99% de eficácia. Elas podem causar efeitos colaterais, como mal-estar. Tem mulher que quando toma pílula, ela tem mal-estar, dor de cabeça, dor nos seios. Ela pode causar trombose, que é um entupimento de uma veia que vai para o cérebro, e pode causar câncer de colo de útero. Por isso que é importante a mulher, antes de tomar a pílula, ela consultar um ginecologista que irá fazer todos os exames para garantir que vai ser da melhor maneira possível. E existem várias marcas de pílulas, vários tipos de pílulas, vários tipos de hormônios fabricados que não são naturais. Então a mulher, quando ela começa, o ginecologista vai procurar a melhor marca, o melhor tipo de hormônio, para que essa mulher não tenha muitos efeitos colaterais. Obviamente um outro efeito colateral sempre vai acontecer. A mini pílula, ela é a base de progesterona e não tem estrógeno. Por isso ela pode ser usada por mulheres no período de amamentação. Por quê? Porque o estrógeno, entre um dos efeitos dele, ele seca o leite, ele corta a produção de leite. Então, se a mulher for tomar uma pílula normal, ela vai deixar de amamentar, porque o leite vai deixar de ser produzido. A mini pílula, como não tem estrógeno, pode ser usada por mulheres lactantes, ou seja, mulheres no período de amamentação. Mas como ela só tem um hormônio, ela é menos eficaz que a pílula convencional. A eficácia dela é só de 97%, mas ainda assim é uma boa eficácia. Como a outra pílula, ela também inibe a menstruação. Então ela é mais indicada para lactantes, mulheres em período de amamentação, e pode ser usado a partir da 6ª semana pós-parto. Então 6 semanas depois do parto, a mulher já pode usar esse tipo de anticoncepcional.
sempre sob a orientação de ginecologista ou obstetra. Essa pílula também é indicada para mulheres que têm alterações no seu ciclo menstrual, para regular o ciclo menstrual da mulher. A diferença entre a pílula convencional e a mini pílula, então, diferença da pílula convencional e mini pílula é exatamente o estrógeno e a progesterona. A pílula normal tem esses dois, a mini pílula tem só a progesterona, não tem o estrógeno. A mini pílula é indicada quando a mulher não pode tomar estrogênio por algum motivo. Então, no pós-parto ou quando estão amamentando, ou então quando ela tem alguma desregulagem no seu ciclo menstrual. Então, tá aqui as pílulas, ó. Elas têm 28 cartelas. A cartela vem com 28, né? Algumas, como foi dito ali, elas vêm com 21 pílulas. Mas o fato é que você vê, ó, que as cartelas, as pílulas vêm numeradas e em cores diferentes. Essas cores da pílula indicam a dosagem de hormônio que elas têm. A dosagem maior de hormônio é exatamente nesse período fértil da mulher. Então, as pílulas multifásicas, ou seja, tem várias fases, tem quantidade de hormônios diferentes conforme a cor da pílula e o dia do mês. Então a mulher vem no 28º dia, ela para uma cartela e já começa outra cartela. Em algumas cartelas ela vai parar no 21º dia e aí volta de novo no primeiro dia de menstruação. A mini pílula, como ela só tem um hormônio, a dose desse hormônio é sempre a mesma. E aí ela vem numerada com os dias da semana. Se a mulher começar a tomar na segunda-feira, ela toma logo a primeira pílula e vai tomando na sequência até completar os 21 dias. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. 3 semanas. 21 dias. Então ela toma aqui. Se ela começar a tomar na terça-feira, aí ela toma. Quando ela terminar essa última aqui, ela toma essa aqui da segunda. Aí completa a cartela. Aí ela dá um espaço de uma semana e pega uma outra cartela, uma outra caixa desse anticoncepcional. Aí começa a tomar de novo. E sempre assim, ela sempre começa, no dia que ela começou a tomar, ela começa a contar daquele dia. Quando a cartela terminar todinha, ela toma as pílulas que ficaram sobrando na cartela. Anel vaginal. Silicone transparente. Ele tem a forma de anel flexível. O anel vaginal contém baixa dosagem hormonal, e deve ser colocado no canal vaginal por 3 semanas. Também são 21 dias, 3 semanas. A partir de então deve ser retirado para que aconteça a menstruação. Então, a mulher terminou a menstruação, ela põe o anel vaginal, deixa 21 dias e tira. E aí vai vir a próxima menstruação. Quando terminar a menstruação, ela põe um novo anel vaginal e aí vai passar mais 21 dias. Como libera os hormônios gradativamente em pequenas doses, então o hormônio gradativamente aos poucos e em pequenas doses, que não circulam pelo organismo, também não circula pelo organismo, ela vai direto para o útero. O anel vaginal pode ser usado como uma alternativa para o alívio dos incômodos pré-menstruais. Outra vantagem é o fato de não precisar lembrar de tomá-lo diariamente, já que não é como a pílula. Entretanto, pode ser mais caro do que o comprimido anticoncepcional. O interessante desse método aqui, as duas grandes vantagens dele, é que ele regula o ciclo menstrual da mulher, e segundo, como ele não circula no organismo, ele não traz aquele problema de poder gerar tromboses, de gerar varizes, de gerar problemas circulatórios, porque ele não entra na corrente sanguínea, ele vai direto ao útero. Usado corretamente tem eficácia de 98% a 99%. Não deve ser usado no período de amamentação. Por que não usar na amamentação? Porque ele possui os dois hormônios, o estrógeno e a progesterona.
E aí, com isso, ele vai cortar a produção de leite da mulher. Então, você está vendo aqui o anel, é um anel, né? Um anel plástico de silicone. E aqui é como é que a mulher, as posições que a mulher fica para introduzir. Ou ela fica em pé, com uma das pernas elevadas para facilitar a abertura da vagina, ou ela fica de cócoras, ou ela fica deitada com as pernas dobradas. Aí o que é que ela vai fazer? Ó? Bem aqui, ó. Ela pega o anel e amassa ele, para ele ficar compridinho. Aí ela introduz no canal vaginal e vai empurrando com o dedo. E aí ele entra no canal vaginal até se posicionar no colo do útero. Aqui a posição que ele fica. Aqui, ó, ele está amassadinho, ele vai amassadinho, amassadinho. Quando ele chega aqui, ele se abre de novo. E aí fica em volta da entrada do colo do útero. Depois de 21 dias, aí a mulher vem, ela introduz o dedo, aqui com a ponta do dedo, ela puxa a ponta do anel, e aí puxa esse anel para fora da sua vagina. E aí vai ficar 7 dias sem esse anel. Depois de 7 dias, quando terminar a menstruação, ela introduz um novo anel. Adesivos anticoncepcionais, também conhecidos como PAT. Esse material adesivo pode ser colocado sobre a pele em várias partes do corpo. Ele parece com aqueles salompas que usa para contusões musculares, que é colocado lá. É um emplasto, é um tipo um band-aid, né? É um adesivozinho, e na cola dele há hormônios que são absorvidos pela pele da mulher. Os melhores locais é o braço e a barriga, por exemplo. Nesses locais, ele libera hormônios que deverão ser absorvidos pela corrente sanguínea. Então, esses hormônios são absorvidos pela pele e entram em contato com os capilares sanguíneos, caindo na corrente sanguínea. O adesivo deve ser colocado no primeiro dia da menstruação, trocado a cada semana, com pausa de 1 semana ao final da 3ª semana. Então, o ciclo menstrual é geralmente de 4 semanas, então usa-se 3 adesivos. No primeiro dia da menstruação, coloca-se um adesivo, deixa 1 semana, tira e coloca-se outro. Deixa mais 1 semana, tira, coloca-se o terceiro, mais 1 semana. Quando tirar esse terceiro, aí a mulher vai passar 1 semana sem usar e aí vai voltar a usar de novo. A eficiência dele é 99%. Mas ele tem que ser a adoção avaliada pelo médico, pois pode acarretar aumento da pressão arterial e gerar coágulos sanguíneos. Por quê? Porque como ele é absorvido pelos capilares, que são vasos muito pequenos, pode acontecer desses capilares serem obstruídos por esses hormônios, por uma vez que o sangue fica mais grosso. E aí pode criar coágulos, dificultando a circulação sanguínea, né? E esses coágulos podem dificultar a circulação sanguínea, aumentando a pressão arterial. Então, por isso que a mulher precisa fazer uma verificação. Mulheres que têm problema de hipertensão arterial, famosa pressão alta, ou problemas cardíacos, é melhor que elas não usem esse tipo de anticoncepcional, esses adesivos. Outra desvantagem é o alto preço comparado com as pílulas anticoncepcionais tradicionais. Embora ele dure 1 semana, mas o preço é muito maior, é muito mais caro do que uma caixa de anticoncepcional, de pílula anticoncepcional. Também não deve ser utilizado por mulheres em período de amamentação, exatamente também pelo fato de ele ter estrógeno e progesterona. Então nós temos aqui, ó, esse é o local mais indicado aqui para se colocar na virilha. Então, o que é que acontece? Ele fica aqui na pele, aí os hormônios atravessam a pele e encontram esses capilarezinhos aqui, ó. Com isso, eles são levados aos grandes vasos sanguíneos e circulam pelo corpo. Aqui são os locais mais adequados, ó. Próximo ao umbigo, na barriga, próximo ao umbigo, ou aqui nas costas,
bem sobre a espátula, nas costas, no braço, próximo ali entre o bíceps e o tríceps, aqui na virilha, esse é o local mais adequado, até porque também é o local onde fica mais protegido, mais higienizado, ou pode ser colocado aqui no bumbum, no quarto superior externo do bumbum. Você divide aqui o bumbum em 4 partes, né? A parte inferior externa e inferior interna, a superior interna e superior externa é no quarto superior externo aqui que ele deve ser colocado do bumbum. Com a forma de um tubo, implante anticoncepcional, com a forma de um tubo de silicone de 40 milímetros de comprimento, ou seja, mais ou menos o tamanho de um palito de fósforo, o implante deve ser introduzido sobre a pele na região do braço, na região interna do braço, do lado de dentro do braço. O implante anticoncepcional libera etonogestrel. Esse é o nome do hormônio, da substância lá. É um hormônio sintético, um hormônio fabricado em laboratório. Esse etonogestrel é uma progesterona sintética. Então ele é feito basicamente à base de progesterona. E ele dura 3 anos. Um implante desse colocado, ele vai liberar essa substância durante 3 anos. Então de 3 em 3 anos é que é colocado um novo implante. Este método garante eficácia de 99%. E pode ser utilizado 4 semanas depois do parto. Como ele vai utilizar só um tipo de hormônio, ele pode ser utilizado a partir de 4 semanas depois do parto. Assim como as mini-pílulas, alguns dos efeitos colaterais sinalizados pelos usuários só o que é que ele tem de ruim. Quais são as contraindicações dele? Diminuição da libido, ou seja, do desejo sexual, e aumento de peso. Essas são as duas principais efeitos colaterais do implante anticoncepcional. A diminuição do libido, do desejo sexual, e o aumento de peso. Além dessas alterações, na menstruação também, são queixas de algumas mulheres que utilizam esse método. Então ele pode também causar alterações na menstruação. Por outro lado, ameniza as cólicas. E a vantagem, ameniza as cólicas e a TPM. Mas é um método caro, comparado com as pílulas anticoncepcionais. E ainda é mais caro do que o implante cutâneo. Então, composição. Principais hormônios usados. Os hormônios anticoncepcionais são hormônios bioidênticos. O que é que ele está querendo dizer? Bioidêntico aos vivos. Porque esses hormônios eles são sintéticos, mas eles são idênticos aos hormônios produzidos pelo corpo da mulher. Os hormônios que podem ser usados é o eucometrina, que é o mais usado para combater efeitos de TPM, cólicas, enxaqueca e variações de humor. A nomegestrol, para corrigir distúrbios menstruais e ginecológicos. A gestrinona é um derivado da progesterona. Finalidade é simplesmente ser anticoncepcional. Então, dependendo desse hormônio, essa gestrinona ele só é anticoncepcional. A nogestrona, além de ser anticoncepcional, ela vai regular a menstruação. A eucotrina combate a TPM. O estradiol, principal hormônio sexual feminino. A testosterona é quando a mulher tem uma baixa de testosterona, que embora seja um hormônio masculino, mas a mulher tem uma pequena concentração de testosterona, que às vezes pode baixar e causar transtornos. E a progesterona ajuda a regular o ciclo menstrual das mulheres. Então, o mesmo implante pode ter 2 ou mais desses hormônios, ou pode ter somente um desses hormônios. Bom, ele é invisível e evita a gravidez por até 3 anos. Invisível, evita a gravidez por até 3 anos. Está aqui, ó. Aqui mostrando, ele fica embaixo da pele, nessa parte interna do braço.
Está aqui o tamanho dele, é mais ou menos 3 centímetros de tamanho. Aqui a aplicação dele, ó, é feita uma anestesia local, aí é colocada essa agulha é bastante grossa, ela tem a espessura um pouco maior do que um palito de fósforo, aí é feito um pequeno corte na pele para facilitar a entrada dessa agulha, essa agulha é introduzida na pele, e aqui dentro, nessa parte branca, está o implante. Aí aperta-se um êmbolo aqui, o implante é expelido para dentro do corpo da mulher, aí depois tira-se a agulha e o implante fica lá dentro. É um bastonete pequeno inserido sobre a pele do braço ou das nádegas. É pouco usado nas nádegas. Atua como contraceptivo. Os implantes surgiram no século XX com método contraceptivo eficaz. O procedimento de implante dura menos de 10 minutos, é indolor e feito com anestesia local. E é sempre feito em ambulatório, é feito num consultório, por pessoa especializada, ou um enfermeiro ginecologista ou por um médico. Anticoncepcionais injetáveis. São as injeções anticoncepcionais. É uma injeção de hormônio inibidor de ovulação. Novamente, estrógeno e progesterona. Ela é feita no braço ou no glúteo. E a injeção pode ser de 30 a 90 dias. 99% de eficácia, muito utilizados por mulheres que não podem tomar pílula. Só as versões sem estrógeno, normalmente as trimestrais, então essas aqui, a versão sem estrógeno normalmente é trimestral, ou seja, 3 meses, 90 dias, né? Podem ser tomadas por quem amamenta. Então, a versão de 90 dias, ela tem só estrógeno, não tem progesterona, e podem ser tomadas por mulheres que amamentam. E por que as de 90 dias só tem estrógeno? Porque a progesterona é mais perigosa para problemas vasculares. Então, se ela passar muito tempo dentro do corpo, sendo liberada dentro do corpo, né, ela tem um risco maior de causar problemas vasculares. Por isso que os implantes de 90 dias, os anticoncepcionais injetados de 90 dias, eles vão ter só o estrógeno. A injeção pode inibir a menstruação, assim como acontece com o uso das minipílulas. Como desvantagem desse método, podemos dizer que a fertilidade pode demorar a voltar. Ou seja, esse é um método que, uma vez que a mulher usa, se ela quiser ter filhos, vai demorar tempo. Geralmente dura 1 ano depois que a mulher para de tomar esse anticoncepcional, para a mulher poder voltar a ter uma regularidade no seu ciclo menstrual e voltar a ter um período fértil. Porque fica resquícios desses hormônios no corpo da mulher. Então, o grande problema desse tipo de método anticoncepcional é que, depois que ele é suspenso, demora um tempo grande, aproximadamente 1 ano, para a mulher voltar a ser fértil. Então, mulheres que pretendem ter filhos em um curto prazo, que estão ali segurando, mas que querem ter filhos num tempo mais curto, elas não devem optar por esse método. E aqui está mostrando, é uma ampola, aí você pega uma seringa normal, puxa aqui uma quantidade, né? Isso é determinado pelo médico, a quantidade da injeção, e a seringa deve ficar a 90 graus do corpo, do braço ou das nádegas. Aqui no braço, aqui nas nádegas. Lembrando que quando ela é feita nas nádegas, ela fica aqui, ó, no quarto superior externo das nádegas. Ó. Na hora que a enfermeira vai aplicar a injeção, toda injeção intramuscular, dentro do músculo, é feita assim. Você divide a nádega em 4 partes. Aí pega as 2 partes, a parte superior externa aqui da nádega. É nessa região que deve ser aplicada o anticoncepcional.
A agulha deve ficar a 90 graus da pele e ela deve penetrar 2/3 do tamanho da agulha. Não penetra a agulha toda até o fim. É 2/3 da agulha. Né? Você divide a agulha em 3 partes, mergulha e aprofunda 2 partes dessa agulha. Essa é a técnica correta para ingerir esse anticoncepcional. Pílula do dia seguinte. Não deve ser utilizada, não deve ser utilizada como método anticoncepcional de rotina. Ela é um método excepcional. Isso acontece quando a mulher não se preveniu e teve uma relação que não estava planejada e não quer correr o risco de engravidar. A pílula do dia seguinte é, antes de tudo, um método emergencial e é também considerado um método abortivo. Alguns médicos, alguns especialistas, alguns cientistas consideram ela um método abortivo. Situações de rompimento de preservativo, ó. A mulher está tendo relação e está usando camisinha, mas a camisinha rompeu. Aí ela não quer correr o risco de engravidar, então ela usa a pílula do dia seguinte. Ou então mulheres que foram estupradas para garantir que esse estupro não vai gerar um filho. São os casos em que deve ser usada. Ela inibe a ovulação. Só que se a ovulação já tiver acontecido, ela vai tornar inóspita, ou seja, inabitável a sobrevivência dos espermatozoides. Ou seja, ela torna o útero inóspito, inabitável para os espermatozoides. O primeiro comprimido deve ser ingerido até 72 horas. Olha, também ela tem período, 72 horas. Né? Passou de 72 horas, não adianta mais. E quanto mais tempo demora, pior. Quanto mais cedo a mulher tomar, melhor é a eficácia dele. Tem que ser, terminou a relação, o ideal é que ela já tome. Mas ela tem até 72 horas para tomar o primeiro comprimido. E 12 horas após o primeiro, ela deve tomar o segundo. Geralmente as cartelas vêm assim, com 2 doses ou com 4. Métodos de barreira. Camisinha, códon ou camisa de Vênus. É o método anticoncepcional mais conhecido e de maior eficácia. 99% de eficácia. Ao ser colocado antes da penetração, então deve ser colocado antes da penetração. Impede o acesso dos espermatozoides no canal vaginal. Então não adianta penetrar, tirar e depois colocar. Antes da penetração ele tem que ser colocado. Isso porque já mesmo antes da ejaculação, logo no início da relação sexual, a próstata já libera uma parte do sêmen para limpar o canal, né? Para limpar a uretra. E esse sêmen que limpa a uretra, ele já vem com a quantidade de espermatozoides suficiente para engravidar a mulher. Por isso que ele tem que ser colocado antes da penetração. É um método vantajoso também para a redução da possibilidade de contágio. Então, vantajoso para evitar contágio por infecções sexualmente transmissíveis. De baixo custo e de fácil acesso. Todo canto você consegue até de graça nos postos de saúde e nos órgãos do governo. Entretanto, em algumas pessoas é capaz de desencadear processo alérgico. Isso é muito raro, mas pode acontecer. Como ele é feito de látex, há pessoas que têm alergia ao látex. Não deve ser usado 2 ou mais camisinhas sobrepostas. Por quê? Acreditando que isso com mais proteção. Pelo contrário, dessa forma aumenta-se a chance de preservativo romper. Por quê? Porque como é látex, um plástico vai grudar no outro e quando com os movimentos da relação sexual fica mais fácil de se romper. Então nunca deve usar o homem usar 2 camisinhas ou o homem usar uma camisinha masculina e a mulher uma feminina, não. Sempre é uma camisinha só, é o suficiente para servir como método contraceptivo. Então, o preservativo masculino e feminino protege também contra HIV, AIDS, hepatites virais e outras ISTs. Veja bem, na hora de abrir, nunca abrir com a boca, com o dente, nem usar tesoura ou qualquer coisa para cortar. Ele já vem com
as laterais picotadas da embalagem. Nesse picote é exatamente para facilitar a abertura. Num desses picotes, você puxar, ele abre facilmente. Aí você tira. Na hora de colocar no pênis, essa pontinha aqui dele tem que ser presa com os dedos para evitar a entrada de ar. Se entrar ar nessa pontinha aqui na hora que ele estiver sendo introduzido no pênis, esse ar fatalmente vai romper esse preservativo. Após o fim do ato sexual, depois que o pênis perdeu a rigidez, né, amoleceu, aí você tira essa camisinha com todo cuidado para o esperma não vazar, dá um nó nela para esse esperma não ficar vazando e joga na lata de lixo. Semelhantemente ao preservativo masculino, a camisinha feminina também tem estrutura tubular. Tem duas extremidades, uma aberta e outra fechada, e deve ser introduzido no canal vaginal antes das relações sexuais, o que bloqueia o acesso do sêmen à cavidade uterina. Ela também reduz os riscos de infecções sexualmente transmissíveis. Importante, não deve ser usada em conjunto com a camisinha masculina. E ela foi um avanço no protagonismo feminino. Por quê? Porque agora não só o homem pode usar um preservativo para se proteger. A mulher também tem a opção. Agora a mulher pode discutir com o homem quem que vai usar o preservativo. E se o homem não quiser usar, a mulher tem a opção de usar o preservativo. Olha aqui, você retira o preservativo da embalagem e segura a argola. Ele tem essa argola que é de silicone, aí a mulher aperta assim, para ela ficar retinha. Aí ela introduz aqui na vagina e depois com o dedo ela vai posicionar esse anel aqui lá no fundo do útero. E aí ela tem que ter cuidado segurando aqui as bordas, ó, aqui a borda, segurando a borda, para que essa borda não entre. Depois, na hora da penetração, se você ver aqui, ó, a camisinha está toda aberta aqui, por cima dos lábios vaginais. Aí a mulher segura essa camisinha aqui e direciona o pênis, segurando a camisinha para evitar que ela entre junto com o pênis. Terminou a relação, a mulher dá algumas voltas aqui, vai tirando, puxando e dando voltas e joga no lixo. Diafragma, de formato circular e à base de silicone, parece um chapéu coco, né? Aquele chapéuzinho que o Charlie Chaplin usava. Ela faz uma espécie de tampa. O diafragma é um método antigo, originado na Alemanha no século XIX e veio para o Brasil só nos anos 80. O diafragma não é descartável. E ele pode ser usado até 3 anos, o mesmo diafragma. Caso a mulher engorde ou engravide, o diafragma deve ser trocado, porque se a mulher engordar, vai aumentar o tamanho do colo do útero e aí esse diafragma não vai mais encaixar perfeitamente. Ele deve ser colocado no fundo da vagina de 15 a 20 minutos antes do ato sexual e só ser retirado 12 horas depois. Associado a espermicidas, ele pode alcançar 90% de eficácia. Então a mulher, como ela vai colocar um espermicida, para que haja atuação, o ideal é que de 15 a 30 minutos antes da relação ela ponha e só tire 12 horas depois. O diafragma precisa ser encomendado por um ginecologista, pois precisa ser avaliado a partir do tamanho do colo do útero da mulher. Apesar de ser vantajoso por não apresentar hormônios na sua formação, na sua forma de ação e ser reutilizável, ele não é capaz de proteger contra ISTs. E quando mal higienizado, pode causar infecções. Então está aqui o diafragma. Ele tem esse formato, é feito de silicone, está dentro desse estojo. Então a mulher põe, usa, depois de 12 horas da relação ela tira, lava, seca e guarda para a próxima relação. Olha como é que ele fica aqui. Ele fica aqui, ó, no colo do útero, aqui, ó. Aqui o detalhe trazendo para cá. Então ele fica tampando o colo do útero. E aqui dentro geralmente se coloca espermicida para potencializar a ação desse diafragma.
Aqui está mostrando a utilização. A mulher fica naquela posição ginecológica, né? Em pé, com uma perna levantada, ou de cócoras, ou deitada com as duas pernas levantadas. Ela amassa o diafragma, introduz na vagina e empurra com o dedo até ele se colocar na entrada do colo do útero. Terminou a relação, ela vem com a ponta dos dedos, desloca ele um pouquinho para baixo, enfia o dedo indicador dentro dele e puxa ele para fora. Aí lava e guarda. Nós temos aqui, né, mostrando aqui ele colocado e aqui o dedo empurrando ele para a posição. Na hora de tirar, a mulher vem com o dedo em forma de pinça, pinça ele, puxa um pouquinho para baixo, coloca o indicador aqui e aí arrasta ele para fora. E aqui o espermicida sendo colocado dentro dele para potencializar a ação desse método. Espermicidas. Então, é um gel, um creme, uma espuma ou um supositório. Os espermicidas têm o objetivo de paralisar e destruir os espermatozoides. Quando colocado na porção mais profunda da vagina, sem estar associado a algum outro método contraceptivo, pode oferecer uma eficácia de 65%. Ele sozinho tem eficácia de 65%. Se ele usado junto com o diafragma, ele vai aí para 80% a 90%. Então aqui, ó, ele sendo usado junto com o diafragma, e aqui para ele ser usado sozinho, está aqui a bisnaga, aí tem esse aplicador. E aqui tem o supositório, ó, o formato dele aqui. Esse supositório é um comprimido que tem esse formato que a mulher coloca dentro da vagina, lá no fundo da vagina, e ele fica liberando o espermicida. Outra maneira, ela pega esse aplicador, enche com espermicida, introduz na vagina, vai lá até o fundo do útero, aí ela aperta esse êmbolo, o êmbolo joga o líquido, ou o creme, ou a espuma lá no fundo da vagina. Dispositivo intrauterino DIU. É um método eficiente e duradouro, ele pode passar vários anos, né? E pode ser de dois tipos, com ou sem hormônios. O DIU de cobre, ele não tem hormônio, porque o cobre é que vai dar a ação de matar o espermatozoide. Com estrutura à base de cobre e plástico, e em forma de T, o DIU só pode ser utilizado com aplicação feita por um profissional. Então, só quem pode colocar o DIU é um médico. Sua forma de ação se baseia na utilização do elemento químico cobre no interior do útero, o que cria dificuldades para a implantação da célula ovo ou zigoto no endométrio. Apesar do alto índice de eficácia nos seus resultados, 99%, e seu dispositivo de longa duração, algumas mulheres se queixam de dor e aparecimento de infecções uterinas. Como tem um corpo estranho dentro do útero, então isso pode ocasionar surgimento de infecções e às vezes pode causar dor e desconforto. Nem toda mulher se adapta a esse tipo de dispositivo. E o DIU com hormônio? Mesmo formato do DIU de cobre. Funciona como se fosse uma mini pílula, pois libera progesterona em pequenas quantidades, mas com menos efeitos colaterais por agir localmente, ou seja, a progesterona não cai na circulação sanguínea. A menstruação pode ser inibida ou ficar desregulada. O contraceptivo pode durar até 5 anos. Ó. A colocação em retirada precisa ser realizada no consultório ginecológico por um médico ginecologista. Então tem vários formatos. Ó. Tem o DIU desse formato, estão vendo aqui, ó, que ele é só plástico, esse é com hormônio. Esse aqui também é com hormônio. Esse aqui tem uma parte metálica, esse tem uma parte metálica, então esses aqui são de cobre. Esse aqui é só de hormônio, esse tem uma parte metálica. Os que tem parte metálica são de cobre, os outros que são só de plástico, eles são com hormônios. Então, ó, esse DIU ele ficando aqui, ele tem duas funções. A primeira é que ele libera ou hormônios, ou libera substâncias do cobre que evitam que a célula ovo se fixe
ao endométrio e, ao mesmo tempo, pelos movimentos durante a relação sexual, essas abas aqui, esses braços aqui, eles vão batendo nos espermatozoides e matando esses espermatozoides, evitando que eles entrem na tuba uterina. Então aqui, como é que ele é implantado? O médico vem com esse espéculo, também conhecido como bico de pato, que é colocado dentro da vagina da mulher. Aqui existe um parafuso, que o médico vai roscando esse parafuso aqui, e isso aqui vai abrindo o canal vaginal. Aí ele introduz uma sonda aqui dentro. Antes de introduzir essa sonda, ele já introduziu um aparelho que mede a profundidade do útero da mulher. Aí com essa sonda, ele vem com esse aparelho aqui, dentro dessa sonda. Dentro desse aparelho está o DIU. Aí ele vai lá até o fundo do útero, cola lá, segura o aparelho e puxa. À medida que o aparelho vai saindo, o DIU vai ficando no fundo do útero. Depois que esse aparelho sai, fica um cordão pendurado, o médico vai lá, corta, deixa esse cordão dentro da vagina. Esse cordão vai servir depois para tirar esse DIU. Então tem que ser um acompanhamento de um médico, ele tem que abrir a vagina com todo cuidado, ele tem que conhecer a anatomia, ele usa instrumentos cirúrgicos aqui. Se não houver habilidade do médico, pode haver perfuração do canal vaginal ou perfuração do útero. E aí causar hemorragias e pode causar até a morte da paciente. Método dos anticoncepcionais permanentes ou cirúrgicos. Então a laqueadura de trompa, ou a ligação, né, como o pessoal chama-se, é o corte ou a amarração das tubas uterinas, antigas trompas de Falópio, interrompendo o acesso do sêmen ao óvulo. A desvantagem é ser método cirúrgico, né? Tem que ter anestesia, tem que ter corte. Embora antigamente esse método era feito cortando-se a barriga da mulher como se fosse uma cesariana. Hoje são 3 furinhos de pouco menos de 1 centímetro que é feito na barriga da mulher. A vantagem é sua eficácia, que é de 100% de eficácia, além de não interferir no ciclo menstrual. Então existem mulheres que gostam de fazer essa laqueadura durante a cesárea, mas isso não é recomendado. Só é recomendado realizar isso durante o parto em caso de necessidade comprovada. A Lei Nacional de Planejamento Familiar permite que o SUS, Sistema Único de Saúde, realize a ligadura de trompa se a mulher obedecer aos seguintes critérios. Não é só o SUS, qualquer médico. Hoje uma mulher, para ter uma laqueadura de trompa, ela tem que seguir esses critérios. Ter mais de 20 anos de idade e ter, no mínimo, 2 filhos vivos. Se ela não seguir isso, o médico não pode fazer a laqueadura de trompa dessa mulher. Então está mostrando aqui, ó, na laqueadura de trompa ele vem e corta a tuba uterina em 2 pontos e amarra. Aqui é um método só amarrar, que o médico vem, ele faz um furo na barriga da mulher, desce aqui uma pinça, e aí aqui em cima dessa pinça tem um anel, então ele puxa para cima a tuba uterina, ao mesmo tempo que com o dispositivo lá em cima ele empurra essa pinça para baixo. Então ele vai puxando a tuba para cima, empurrando a pinça. Com a pinça, esse anel. Aí esse anel fecha essa tuba uterina, impedindo que o espermatozoide passe para o lado do óvulo e o óvulo para o lado do espermatozoide. Esse método hoje não é mais tão usado. Então veja bem, como é o método. Hoje como é que é feito? É feito 3 furinhos de menos de 1 centímetro. Um furinho no umbigo, nesse furinho do umbigo é colocado uma microcâmara dentro da barriga da mulher. Pelo outro furinho vai uma tesoura e no outro vai uma pinça. E aí com essa tesoura, essa pinça, o médico corta e amarra ali, ó. Aqui mostrando o laparoscópio, né? Que é o aparelho usado, a câmera usada em cirurgias para ver o interior do corpo humano. É introduzida aqui
um gás para dilatar a barriga da mulher, para dar espaço, para ficar tudo visível aqui, porque esse tecido é bem coladinho. Então, à medida que esse laparoscópio é colocado, ele injeta também um gás aqui dentro. Aí o médico fica vendo através da câmera, e aí ele posiciona esta pinça. Nessa pinça ele corta, aí ele vai trocando aqui, então, no outro furo aqui, que não está aparecendo aqui, é mais para cá, está dentro do corte, tem uma pinça. E aí o médico vai, uma hora manipulando essa tesoura, outra hora manipulando a pinça, e aí ele corta e amarra aí a tuba uterina. Vasectomia. Não influencia no desempenho sexual masculino. O homem continua normal. A única coisa que ele vai ejacular, ele vai ter sêmen. A única coisa é que no sêmen não vai ter espermatozoide. Ele não vai poder engravidar ninguém. É um procedimento cirúrgico que interrompe os canais deferentes. Então, interrompe os canais deferentes, evitando assim que o espermatozoide produzido nos testículos chegue a entrar na composição do sêmen. Em outras palavras, o homem segue tendo ereção e ejaculando normalmente, mas o líquido deixa de conter espermatozoides. Então, aqui ó, é feito um pequeno corte aqui no escroto, é puxado o canal deferente para fora, aí o médico corta e amarra, depois joga para dentro e pontia. Ó, aqui o pequeno corte, aí o médico com a pinça puxa o canal para fora, aí ele vem com a tesoura e faz um corte nesse canal. Depois que ele faz esse corte, ele amarra um lado e o outro, joga para dentro, e aqui nós temos 3 pontinhos, um furinho de pouco menos de 1 centímetro, e está resolvido. Isso é feito nos 2 testículos. Métodos naturais. O método de contracepção é considerado natural quando ele envolve os parceiros na busca de mais informações sobre o funcionamento do corpo feminino e masculino. A desvantagem é que esses métodos podem não ser tão eficazes quanto os demais. Então, dos primeiros dele é a tabelinha. Baseia-se no uso de um calendário que deve registrar o ciclo menstrual. Então, nada mais é do que a mulher ficar... Esse método é feito ao longo de algum tempo. A mulher passa algum tempo avaliando o seu ciclo menstrual. Aí ela consegue determinar, depois da menstruação, qual é o período, quantos dias mais ou menos ela leva para ovular. Aí ela bota isso no calendário. Vamos supor essa aqui, ó. A mulher teve a menstruação no dia 1º e a menstruação dela sempre dura 7 dias. Então ela já sabe que 7 dias, terminou a menstruação, ela vai ter 1, 2, 3, 4. Aí ela sabe que demora em média 5 dias, aí ela tem a ovulação. E aí esses 3 dias aqui são os dias de maior risco para a mulher engravidar. Depois disso aqui, o risco vai diminuindo até a próxima menstruação. Então a mulher vai se observando e vai anotando no calendário os seus dias. Ela faz isso várias vezes, aí ela pode prever em cada mês quando é que vai ocorrer a sua ovulação. O período fértil é estabelecido a partir da liberação do óvulo pelo folículo. Outro método é o método da temperatura basal. Então a gente já sabe que a mulher, quando ela entra no período fértil dela, o que vai fazer o óvulo amadurecer é exatamente um hormônio chamado progesterona. E um dos efeitos da progesterona, aliás, o estrógeno, progesterona não, o estrógeno. Então quando a mulher começa a liberar o estrógeno, ela tem um aumento de temperatura de 0,3 a meio grau. E aí, quando essa temperatura da mulher aumenta, ela já sabe que ela entrou no período menstrual dela. Também, geralmente, se faz uma tabela. Curva de temperatura basal. E como é que a mulher faz essa leitura da temperatura basal? Esse método ainda pouco conhecido consiste em aferir a temperatura através da vagina ou do ânus. Então, a mulher introduz o termômetro ou na vagina ou no ânus, sem sair da cama, sem se mexer o mínimo possível e sempre no mesmo horário, preferencialmente. A temperatura basal indica seu período de ovulação. Então a mulher vai lá, coloca
ou na vagina ou no ânus o termômetro, e aí ela aguarda um tempo e vê a temperatura. Essa mulher aqui, ela viu que a temperatura mais alta dela, do corpo dela, é de 36,8. Esse é o limite de temperatura dela. A média de temperatura dela é de 36,4 graus. Essa é a média de temperatura, 36,4, 36,6, e 36,8 é a maior temperatura que o corpo dela chega antes da ovulação. Isso foi depois de vários meses fazendo a tabela, ela chegou nisso. Então, ela vai medindo a temperatura. No dia que a temperatura passa dos 36,8 graus, nesse caso aqui, foi no dia 16 aqui, né? Aqui é o dia 15, aqui é o dia 16. No dia 16 a temperatura deu acima da média de temperatura dessa mulher. Então aqui houve o início da sua ovulação. Aí a temperatura vai sempre se manter acima dessa média no período fértil. Quando chegou aqui no dia 27, a temperatura começou a cair. E aqui então fica caracterizado o fim do período fértil. Aqui é período não fértil, aqui é período fértil, e aqui voltou a ser período não fértil. E aí a mulher, pela temperatura, ela sabe, dia 16 ela iniciou a ovulação, iniciou o período fértil, dia 27 terminou o período fértil dela. Então se ela não quer ter filhos, ela pode ter relação até o dia 16, ela vai tendo relação, chegou no dia 16, ela viu que a temperatura dela passou da média. Então chegou aqui, ela já diz para o marido, para o parceiro, ó, não posso mais ter relação. Quando chegou no dia 27, ela percebeu que a temperatura voltou ao normal. Aí ela disse, a partir de agora eu já posso voltar a ter relação. Método muco-cervical. Baseia-se em conhecimento do ciclo menstrual e simples observação. É caracterizado por na aparência do muco cervical ao longo do ciclo. Então veja bem, ó, quando o muco está desse jeito aqui, ele não cria uma linha, ele fica pregado nos dois dedos, ou quando ele cria uma linha, mas não tem elasticidade, não está no período fértil. Mas quando ele cria uma linha e tem uma certa elasticidade, então o muco cervical no período fértil. Então veja bem aqui, ó. Aqui é pouco depois da menstruação, antes da ovulação. Então você consegue até, ele tem até uma certa viscosidade, só que ele é esbranquiçado e não tem elasticidade. Depois ele fica esbranquiçado, ele fica transparente com uma certa elasticidade, mas ainda está transparente. Aqui ele está esbranquiçado, tem uma certa elasticidade, mas forma um fiozinho bem fininho. Quando o fio fica parecendo uma clara de ovo, com elasticidade, você abre o dedo, ele enlarguece bastante, nessas duas imagens aqui, esse é período fértil. E depois do período fértil ele fica assim, ele forma só uma bola esbranquiçada. Coito interrompido. Esse coito interrompido é quando o homem retira o pênis antes que haja a ejaculação. Essa prática não é muito segura. Aliás, não tem segurança nenhuma. Ela tem 4% de eficácia só. Porque tem que ter um grande autocontrole do homem para tirar o pênis antes que haja a ejaculação, né? E isso nem sempre é possível. Então o homem tem que ter um grande autocontrole para fazer isso, né? Requer um autocontrole extremo. E a responsabilidade fica toda em cima do parceiro masculino, que é ele que vai ter que retirar. Então, ejaculando aqui, tem o risco da gravidez, então o homem tem que tirar e ejacular fora. Esse é o coito interrompido. Então, pessoal, nós vimos aí os métodos contraceptivos, tem atividades para vocês fazerem, certo? Atividade para vocês fazerem. E agora nós vamos comentar um pouquinho a respeito da Feira de Ciências. É bom que vocês prestem atenção.
porque essa feira de ciências ela vai valer a nota parcial de vocês em todas as matérias. Então, muita atenção nessa feira de ciências. Eu sugiro que vocês abram aí um WhatsApp e adicionem a turma, os alunos da turma, me adicionem como professor de vocês e a algum outro professor que vocês queiram pedir ajuda para essa feira cultural, para que a gente possa tratar dos assuntos a respeito dessa feira cultural. Então, vamos aqui aos detalhes da feira cultural. Mesmo não estando em sala de aula, o que não impede que o aluno entenda o mundo ao seu redor, e principalmente por nos encontrar numa situação em que a ciência tem um papel de grande relevância e responsabilidade, encaramos esse projeto como um grande desafio, onde realizaremos, dentro das nossas possibilidades, nossa quinta-feira de ciências, contando com a colaboração de toda a escola, dos alunos, pais e responsáveis, cada um participando de forma direta ou indireta, objetivando levar à comunidade escolar todo o processo que envolve o surgimento das doenças e a invenção de vacinas. Então, nossa feira 2020, ela seria realizada em maio, mas devido a essa pandemia, não foi possível. E mesmo quando ela foi concebida, lá em janeiro, já tinha como tema vacina, a ciência vencendo a doença, né? Parece até que foi uma coisa assim, profética, né, esse tema. Antes que viesse à tona tudo isso, porque isso aí foi planejado em janeiro, a gente já pensou no tema vacina, a ciência vencendo a doença. Tudo acontecerá nos moldes atuais, né, das feiras de ciências. Teremos um trabalho científico que irá valer nota, que vocês vão enviar ao professor, no caso a mim, professor de ciências, que vai avaliar e dar uma nota pelo trabalho científico. Teremos a apresentação de cartazes, maquetes, aulas expositivas, todas elas de forma online e apresentadas à comunidade escolar através de lives e vídeos. Então vocês vão ter que poder usar o PowerPoint para executar suas aulas, e depois vocês vão ter que usar lives, pode usar o Meet, pode usar o Zoom, pode usar o YouTube para colocar esses vídeos, para divulgar esses vídeos, para que a gente veja e avalie o trabalho de vocês. Vale salientar que todo o trabalho realizado serão avaliados pelos professores, cuja nota valerá como prova parcial de todas as disciplinas no terceiro bimestre, por ter caráter interdisciplinar das várias disciplinas, envolvendo todas as matérias. Por esse motivo, pedimos o apoio de todos vocês, pais ou responsáveis, a fim de que possam realizar com sucesso esse importante projeto científico e de grande valor cognitivo, ou seja, valor de aprendizado para toda a comunidade escolar. A quinta-feira de ciências 2020 ocorrerá na segunda semana de outubro, com atividades desenvolvidas em casa, atividades em casa, sob supervisão dos professores. Os temas serão discutidos em aulas, virtuais, com divisão de tarefas, preparação e apresentação de experimentos e trabalhos que serão mostrados através de vídeo no dia da culminância, que vai ser 9 e 10 de outubro. O tema da feira, seus subtemas, estão no anexo desse informativo. Então, gente, vocês vão ter que fazer como sempre fizeram. Vamos dividir. Quem vai fazer maquete, se for fazer maquete. Quem vai fazer a pesquisa. Vão juntar essas pesquisas. Quem vai apresentar as aulas. Vocês podem fazer entrevistas com pessoas da área de saúde a respeito de vacina, de importância das vacinas. Fazer vídeos, juntar tudo isso. Aí vocês vão determinar quem é que vai juntar os vídeos, quem é que vai fazer esse trabalho e quem é que vai apresentar, quando vai apresentar, para que tudo saia perfeito, para que vocês tenham uma boa nota. O tema geral é esse: vacina, a ciência vencendo a doença. Vamos logo ao tema que interessa, Fundamental 2, 8º ano. Nosso tema é vacinas e soros. Definição, nós vamos
Vocês vão pesquisar e vão dizer o que é uma vacina, o que é um soro, histórico, como foi que surgiu essa história de vacinas e de soros, e descrever os processos usados para a produção, tanto das vacinas como do soro. Então, esse é um momento importante e é preciso que todos estejam envolvidos neste processo, né, de vacinas. Então, vocês já têm aí o tema, já sabem mais ou menos o que vão pesquisar. Eu gostaria que o mais rápido possível vocês abrissem esse WhatsApp, esse canal de comunicação, para que a gente pudesse começar a se comunicar, trocar informações, eu orientar vocês dizerem o que é que estão pesquisando, eu dar ideias de onde vocês vão pesquisar, vocês colocarem as suas ideias, para a gente trabalhar em cima disso e desenvolvermos a nossa feira de ciências. Então, conto com a participação de todos. A partir de agora, comecem já a pensar sobre isso. Na nossa próxima aula, vou voltar com esse assunto, né? Vou dar uma parte da aula, vou deixar uma parte da aula para a gente discutir esse assunto. Se Deus quiser, estaremos com a aula online, estaremos lá no Meet, e aí nós vamos ter uma conversa logo depois da aula, uma conversa online, né? Nós vamos fazer uma videoconferência para a gente já lançar as bases, já preparar o trabalho, porque já está em cima aí, já estamos começando o mês.